Ele jamais escreveu um livro, mas é o autor principal do maior livro que existe. Ele nunca escreveu uma canção, mas é a inspiração de muitos compositores. Ele nunca teve uma casa, mas preparou uma para nós. Ele nunca viajou mais de 100 milhas longe de sua casa, mas conhece o mundo inteiro. Ele não tinha licença médica, mas é conhecido como o médico dos médicos. Herodes não conseguiu matá-lo, Satanás não conseguiu seduzi-lo e a morte não o segurou. Ao longo da história, muitas pessoas odiaram Jesus, outros o ignoraram, mas também muitos o amaram e morreram por ele. 2000 anos atrás, Jesus saiu de uma carpintaria para começar o seu ministério e desde então atraiu milhares de seguidores. Quem é este homem chamado Jesus? Jesus tem muitos atributos divinos e hoje nós vamos falar os 10 atributos de Jesus que nos fazem entender quem é Ele. Mas antes de tudo, é muito importante que você deixe o seu like e se não fez a sua inscrição, inscreva-se e ative as notificações para receber as próximas mensagens. Aqui quem fala é G. Silva e esse é o canal O Manual da Motivação. Jesus perguntou aos seus discípulos quem o povo diz que o Filho do Homem é. Uns diz ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas do Antigo Testamento. Mas quando ele perguntou diretamente aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Ouviu de Pedro que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Hoje nós acreditamos nisso, o adoramos e nos curvamos a ele como nosso Senhor e oramos em seu nome. Para nós, ele é a pessoa mais incrível que já andou na terra, porque ele é o Filho de Deus. A Bíblia se refere a Jesus com muitos títulos: Messias, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Rosa de Saron, dentre outros. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Acredite nele, siga-o e o anuncie. O conheça por meio da palavra de Deus e o ame. Quando fizermos isso, haverá um impacto em todos os aspectos das nossas vidas. Seu nome está acima de qualquer nome e carrega vários atributos com ele. O primeiro que separamos é: ele é o Criador. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. O segundo atributo diz que Jesus é onipresente. É o atributo de Jesus pelo qual sabemos que ele está presente em todo lugar e ao mesmo tempo. Estás em volta de mim por todos os lados e me protege com o seu poder. Terceiro atributo, onipotente. Refere-se à sua onipotência. Significa literalmente que Deus tem o poder ilimitado. Deus, o Filho, tem todo o poder para fazer tudo o que se encaixa em seu caráter e está de acordo com a vontade de seu Pai. O quarto atributo diz que Jesus é onisciente. Não há segredos porque o nosso Senhor conhece todas as coisas com exatidão. Antes mesmo de fazermos uma oração, Ele sabe o que diremos. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece os meus pensamentos. O quinto atributo de Jesus, misericordioso. Podemos clamar livremente a Cristo para ser misericordioso conosco e nunca precisamos nos preocupar com a possibilidade de que Ele nos maltrate. Existe uma má consciência criada por crenças limitantes de que coisas ruins que nos acontecem é castigo de Deus. A Bíblia diz que Jesus não contraria sua natureza e diz que Ele é misericordioso. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sexto atributo diz que Jesus é
eterno. Jesus nasceu de uma mulher, mas não foi a partir do nascimento que ele passou a existir. Ele sempre existiu como Filho eterno de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O sétimo atributo diz que Jesus é sem pecado. Por causa de sua natureza divina, Jesus não tinha pecado. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O oitavo atributo diz que Jesus é humano. Embora ele nunca tenha deixado de ser Deus, Jesus também era totalmente humano. Jesus Cristo assumiu a natureza humana para se aproximar de nós. Quis ser batizado por João Batista, mesmo sem precisar, para que a humanidade seguisse o seu exemplo. Jesus deixou-se tentar pelo diabo no deserto, para dar o exemplo de como vencer as tentações. E pela sua humanidade manifestou a sua divindade, convivendo com os homens, pregando e fazendo milagres. Nono atributo, divindade. Este atributo de Jesus coincide com o seu próprio ser e tem a ver com a perfeição. A perfeição de Jesus não se compara a nada, nem a ninguém em todo o universo. O décimo atributo diz que Jesus foi nascido de uma virgem. Para se tornar o santo homem sem pecado, Jesus teve que ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Esta era a única maneira pelo qual ele poderia representar a humanidade e ser o Cordeiro de Deus sem pecado, que estava qualificado para pagar por nossos pecados com sua morte na cruz. Poderíamos falar por horas e horas e ainda não conseguiríamos expressar a sua majestade. Jesus veio para se oferecer na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. Agora, todo aquele que nele crê, se arrepende do pecado e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, será salvo. Seu Espírito veio habitar em nós e nos selar como seus. Agora, nós permanecemos nele e ele em nós. Que privilégio poder levar tudo a Jesus em oração. Temos um amigo em Jesus, podemos entregar a Ele as nossas tristezas, nossas aflições e também as nossas alegrias. Não se esqueça, Jesus nos lembra, assim como fez com seus primeiros discípulos. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. E também não se esqueça de compartilhar essa mensagem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.